Fala pessoal, vamos para mais uma aula de acentuação, dessa vez uma aula de exercícios para que a gente possa aprimorar e não errar na nossa produção textual. E olha, estamos passando esse momento difícil e o que eu peço para você é que fique em casa, não saia de casa para nada até esse momento difícil passar. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula de acentuação. Vamos lá. Então pessoal, eu vou começar pela questão de número 10, que já está assinalado aqui, mas eu vou explicar por que a resposta é a letra B, certo? A questão de número 10 diz o seguinte: assinale a opção em que se erra quanto à explicação do uso do acento gráfico nas palavras destacadas. Letra A, porém e também. Aí ele diz aqui, os vocábulos terminados em EM recebem acento agudo que os marca como oxítonos. Isso é verdade ou mentira? É verdade, porém também são oxítonos terminados em EM. Lembrando, eu estou começando pela questão 10, porque até a 9ª a gente respondeu em sala de aula, né? Então, olha, essa é a questão 10 da página 9, né, da nossa apostila. Tá aqui, olha, página 9 da apostila, questão de número 10. Então vamos lá, letra B. Chapéu e ideia. O acento recai sobre a primeira vogal do hiato para indicar a sílaba tônica. Mentira, pessoal, não há hiato aqui. Eu tenho chapéu, que é um ditongo aberto. Lembrando que os ditongos abertos, após o novo acordo ortográfico, só recebem acento na última sílaba. Por isso, chapéu tem acento. Ideia também é ditongo aberto, só que está na penúltima sílaba e perde o acento. Lembrando, ideia não tem mais acento no novo acordo ortográfico. Né? Letra C. 3, chá e só. Os monossílabos tônicos terminados em A, E e O são acentuados. Leva-se em conta nesta regra a tonicidade dos monossílabos na frase. Olha, pessoal, verdade isso aqui, só que eu disse em sala de aula que a gente não precisa levar em conta a tonicidade dos monossílabos tônicos na frase, né? Mas sim a gente perceber se essas palavras fora da frase trazem algum sentido, algum significado. Então, 3, chá e só trazem sim significado, por isso são monossílabos tônicos, certo? Letra D. Título e hábitos. Acentuam-se em português as palavras proparoxítonas. Verdade, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Letra E. Renânia e dicionários. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente são acentuadas. Isso também é verdade. Renânia e dicionários são duas palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Sempre devem ser acentuadas. Tudo bem? Então vamos para a questão de número 11. Questão número 11 diz assim: sobre a acentuação, analise os termos sublinhados dos trechos abaixo. Então tem o seguinte, olha, há um trecho, né? O problema, no entanto, não está centrado na família. Olha, não há nenhum termo sublinhado, mas eu vou destacar aqui está, vou destacar família, vou destacar ver e violência. Né? Só também é um termo que provavelmente estava destacado. Vamos lá. Sobre eles é correto afirmar, todos esses termos apresentam a mesma justificativa. Falso. Né? Então, oxítona terminada em A, paroxítona terminada em ditongo crescente é a palavra família, só e V são monossílabos tônicos, violência, paroxítona terminada em ditongo crescente. O segundo e último termo são acentuados por serem paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Olha, segundo, família. Último, violência. Verdade ou mentira? Verdade. Portanto, resposta letra B de bola. Vamos para a letra C. Os acentos contidos nos termos está, só e V se justificam por serem monossílabos tônicos. Mentira! Está é oxítona terminada em A. Então está falso. Letra D. Apenas o termo só, olha só, apenas o termo só é classificado como monossílabo tônico. Mentira! V também é monossílabo tônico. Somente o termo família é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. Mentira!
Violência também é paroxítona terminada em ditongo crescente. Por isso, resposta letra B de bola para a questão de número 11. Eu venho aqui para a questão de número 12. Vamos lá. Questão de número 12 diz o seguinte. Sobre o trecho abaixo, se essa imagem não era possível há alguns anos, hoje faz parte da realidade de grande parte das tribos indígenas. Então a questão diz assim, é correto afirmar que os termos possível e indígena são acentuados porque em ambos a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Mentira! Possível, a sílaba tônica é a penúltima. Indígena é a antepenúltima. Então eu tenho uma palavra paroxítona terminada em L, por isso acentuada. Indígenas é uma palavra proparoxítona, também acentuada, né? Letra B. O verbo haver, isto é, a, neste contexto, é classificado como impessoal, significando tempo passado. Falso. A aqui está no presente, né? É presente. Olha, cadê aqui? O verbo haver, a, neste contexto, é classificado como impessoal, significando tempo passado. Ah, não, tá certo, pessoal, olha só. O que ele diz aqui é, se essa imagem não era possível há alguns anos. Então eu pensei que ele tinha utilizado aqui o verbo haver com o sentido de existir, né? Mas na verdade ele indica sim tempo passado, olha só. Ele está conjugado no presente, mas ele está fazendo menção ao passado, certo? Tiago, é impessoal? Impessoal é o verbo que não tem sujeito. Então tudo certo aqui, sem problemas. Ele quer a resposta correta? A resposta é letra B de bola. O verbo haver, neste contexto, é classificado como impessoal, significando tempo passado. Verdade. Letra C. O verbo fazer, faz, neste contexto, concorda com seu sujeito da realidade de grande parte das tribos indígenas. Ele está dizendo que o sujeito desse verbo aqui é da realidade de grande parte das tribos indígenas. Olha, pessoal, falso. O sujeito do verbo haver, do verbo fazer, né? Cadê? Olha, hoje faz parte da realidade. Quando ele diz assim, se essa imagem não era possível há alguns anos, hoje faz parte da realidade. Quem faz parte da realidade? Essa imagem. Então, na verdade, o sujeito é essa imagem. Letra D. Estaria correta também a construção se essa imagem não era possível há alguns anos? Não, o verbo haver aqui é impessoal, ele não pode ser levado ao plural. Então, nesse contexto, o verbo em destaque estaria concordando com o seu sujeito. Ele não tem sujeito aqui, né? Então, falso. O conectivo se, que inicia o trecho exprime a ideia de temporalidade, não, é condicionalidade. Se essa imagem não era possível há alguns anos, hoje faz parte da realidade de grande parte das tribos indígenas. Então, indica condicionalidade. Falso, resposta letra B da 12ª questão. Venho para a 13ª questão, vamos lá. Que diz assim, o site Índios Online é uma forma de fazer com que o próprio índio seja o seu historiador, antropólogo, fotógrafo e seu próprio jornalista, afirma Jaborandi Iandê, índio tupinambá de Olivença e um dos coordenadores do projeto. É correto afirmar que, nos termos antropólogo e fotógrafo, a sílaba tônica recai na penúltima. Falso. A sílaba tônica está na antepenúltima. É onde está o acento. Antropólogo, fotógrafo, antepenúltima. Letra B. O acento do termo tupinambá se justifica porque a sílaba tônica recai na penúltima posição. Na penúltima sílaba. Falso está na última. É oxítona terminada em A. Letra C. Os termos índio e próprio são acentuados e obedecem a uma mesma regra gramatical. Verdade é paroxítona terminada em ditongo crescente. Paroxítona terminada em ditongo crescente deve ser acentuada. Então, resposta letra C. O termo próprio é acentuado por ser uma paroxítona terminada em hiato. Não, hiato não, isso é ditongo crescente. Letra E. No termo iandê, o acento se justifica
pelo fato de a sílaba tônica recair na penúltima sílaba. Olha só, pessoal, aqui não é penúltima, é última, é oxítona terminada em E. Então, falso. Resposta letra C. Vamos para a 14ª questão. Vamos lá. 14ª questão diz assim: assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas em conformidade com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, essa é uma questão, pessoal, que vai envolver também uso do hífen. E a gente quer saber qual seria a resposta correta. Então vamos lá, eu não vi com vocês ainda o uso do hífen, mas a gente consegue fazer essa questão, né, com algumas explicações rápidas. Anti-higiênico. Então, na verdade, é o seguinte, olha, anti é um prefixo que termina em i. Eu não posso juntar esse prefixo com a próxima palavra, por quê? Porque a regra não permite que eu una prefixo com uma palavra que comece com H. Então eu não posso fazer essa união, certo? Por isso o hífen deve ser empregado. Extraoficial, certo? Certo. Extra é um prefixo terminado em A e oficial é uma palavra que começa com O. Como as letras são diferentes, então a gente tem que juntar pela regra do novo acordo ortográfico. Polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Lembre isso aí, certo? Então, olha, letras iguais se atraem, letras diferentes se atraem. Letras iguais se repelem. Cuidado, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Letras diferentes se atraem, letras iguais se repelem, né? Eles têm com duplo E? Não, não é com duplo E. Isso aqui está falso. O verbo ter não duplica o E. Os verbos que duplicam E são crer, dar, ler e ver. Contra-reforma, certo também. Contra é um prefixo, reforma começa com R. O que a nova regra diz, o novo acordo diz, é que eu tenho que juntar o prefixo com a palavra reforma duplicando R. Isso acontece também quando a palavra começa com S, né? Vice-reitor. Bom, vice-reitor, eu não posso juntar as duas palavras. O prefixo vice não permite que haja essa união do prefixo com a palavrinha aqui, certo? Então, tá tudo certo aqui, o hífen. Então, a única errada realmente é tem. Voo sem acento, certo. Anti-inflamatório, certo? Sim. Letras iguais se repelem, tá aqui, olha. Então, eu vou colocar o hífen. Micro-organismo, letras iguais se repelem. Autoavaliação, letras diferentes se atraem. Tudo certo aqui, resposta letra B de bola. Letra C, antiaéreo, certo? Anti termina com I, aéreo começa com A, eu tenho que juntar. Pan-americano, eu tenho que escrever realmente dessa forma, eu não posso juntar, né, para não perder a sonoridade do prefixo pan. Então, tudo certo. Enjoo, também certo, duplo O perde acento, né? O verbo por tem acento, mas creem não tem acento, né? Perde acento. Letra D, contrassenso, não, errado. Eu tenho que duplicar o S, então está errado. Neonazista, tá certo, né? Junto tudo aqui. Super-homem, certo, não posso juntar se a próxima palavra começa com H. Então o hífen está correto e leem está correto também. Então, a única palavra errada, contrassenso, o S deveria ter sido duplicado, certo? Letra E, heróico, certo? Perde o acento, né, de tom aberto na penúltima sílaba, perde o acento. Anti-alérgico, anti termina com I, alérgico começa com A, e aí eu tenho que, são letras diferentes, né? Elas têm que se separar, elas têm que se juntar, ao contrário, né? Letras diferentes se juntam, então o hífen está errado a palavra aqui. Autoestrada também, olha, letras diferentes se atraem, por isso errada, a palavra veio está correta, a assembleia correta. Então, a única resposta com todos os elementos corretos é a letra B de bola. 15ª questão. As sequências abaixo contêm paroxítonas que, segundo determinada regra do acento ortográfico, não são acentuadas. Deduza qual é essa regra e assinale a alternativa a que ela não se aplica. Então, olha, pessoal, a gente vai perceber aqui que em todas as palavras que ele coloca,
há o chamado ditongo aberto. E qual é a regra do ditongo aberto? A regra do ditongo aberto diz que os ditongos ei e oi perdem acento quando estão na penúltima sílaba. Perdem acento quando estão na penúltima sílaba, certo? Então vamos dar uma olhada. Olha, o que ele quer, deduza qual é essa regra e assinala a alternativa que ela não se aplica. Então, aldeia se aplica? Não, porque não é ditongo aberto. Aldeia, o ditongo é fechado. A pronúncia do não é aberta. É uma pronúncia fechada. Aldeia, né? Então é fechada. Baleia também não se aplica, lampreia se aplica, então perdeu o acento porque aparece na penúltima. Sereia não se aplica porque é ditongo fechado, né? Então a única a qual se aplica é lampreia. Flavonoide se aplica, sim, ditongo aberto na penúltima sílaba, perde. Heróico, perde na penúltima sílaba. Rematoide, perde. Prosopopeia, perde também. Lembrando que ele queria a alternativa em que a regra não se aplica. Então a gente já sabe qual é a resposta, né? Então a resposta é a letra A. A única que se aplicou foi lampreia, né? Deduza qual é essa regra e assinale a alternativa a que ela não se aplica. É só em lampreia. Mas eu vou continuar lendo aqui. Apoia. Bom, perdeu, né? Ditongo aberto na penúltima. Corticoide, perdeu, ditongo aberto na penúltima. Jiboia também. Tipóia também. Então se aplica em todas. Assembleia se aplica, ideia também, ateia e boleia. Também perderam acento porque o ditongo aberto está na penúltima sílaba. Crimeia, ditongo aberto na penúltima. Enéas, ditongo aberto na penúltima. Leia, olha, lembrando que está com o L maiúsculo. Se está com L maiúsculo, está falando do nome de alguém. Não é Leia aqui, é Leia, o nome de uma mulher. Então é ditongo aberto, se aplica também. Então, resposta letra A, porque aldeia, baleia e sereia, os ditongos aqui não são abertos, são ditongos fechados. Por isso, eles nunca tiveram acento, não perderam no novo acordo. Resposta letra A. Questão 16. Olha, uma questão de uso do hífen. Vamos ver se a gente acerta aqui. Vamos lá? Identifique a opção em que todas as palavras compostas estão grafadas de acordo com as novas regras. Então, dá uma olhada nessa questão, pessoal. Pausa o vídeo e dá uma olhada nessa questão. Olha, eu tenho aí letra A, letra B e letra C. E agora eu vou colocar para você. Olha, pausa agora, se você quer olhar a letra A, letra B e letra C. Eu venho agora para a letra D de dado e a letra E. Tá aqui, olha. Pausa também, porque aí você consegue ver se você não está com a apostila, tá bom? Se está com a apostila, nem precisa fazer nada, né? Só olhar na apostila. Então vamos lá. Anti-higiênico. Olha, anti termina com I, só que higiênico começa com H, o hífen está correto. Anti-inflamatório, opa, anti termina com I, inflamatório começa com I, não posso juntar, tenho que separar utilizando o hífen. Antiácido, está correto. Anti termina com I, ácido começa com A, tudo certo aqui, né? Tenho que juntar. Antioxidante também tenho que juntar, olha, terminou com I, começou com O, tenho que juntar. Mas anti-inflamatório está errada e só. Cadê? Ah, não, mas eu tenho mais palavras aqui. Anticolonial, teria que juntar. Está falso. Antirradiação, está certo. Eu juntei e dupliquei o R. Antissocial, também correto. Letra B, anti-higiênico, certo. Anti-inflamatório, certo. Separou. Letras iguais se repelem. Antiácido, letras diferentes se atraem. Aqui também antioxidante. Anticolonial, tudo certo. Antirradiação, errou, porque ele deveria ter duplicado R. Antissocial, ele deveria ter juntado e duplicado R. Então, letra B, antirradiação errado, antissocial errado. Errada, né? Anti-higiênico certo, anti-inflamatório correto, antiácido também, antioxidante também, anticolonial juntou tudo correto, antirradiação, opa, duplicou o R, tá certo. Antissocial, duplicou o S, tudo certo. Resposta letra C. Vamos ver letra D? Anti-higiênico, anti
termina com I, higiênico começa com H, tenho que colocar o hífen. Anti-inflamatório, tenho que colocar o hífen porque duplo I, né? Isto é, vogal igual se repele, né? Vogais iguais se repelem. Antiácido, vogais diferentes se atraem, então está errado, antiácido. Antioxidante também errado, anticolonial correto, antirradiação correto, antissocial correto. Anti-higiênico correto, anti-inflamatório correto, antiácido errado, antioxidante errado, anticolonial errado, antirradiação correto, antissocial correto. Então, única que trouxe todas corretas, letra C, anti-higiênico, isto é, se eu tenho prefixo e a próxima palavra começa com H, obrigatoriamente eu tenho que colocar o hífen. Anti-inflamatório, letras iguais se repelem. Anti termina com I, inflamatório começa com I, eu vou ter que colocar o hífen no meio. Antiácido, letras diferentes se atraem, anti termina com I, ácido começa com A, então eu tive que juntar tudo. Antioxidante, a mesma coisa, letras diferentes se atraem. Anticolonial, anti termina com I, a próxima palavra começa com uma consoante comum, eu tenho que juntar as duas palavras, né? Antirradiação, tenho que juntar e duplicar o R. Antissocial, tenho que juntar e duplicar o S. Se a próxima palavra, depois do prefixo, começar com R ou começar com S, eu tenho que duplicar o R ou S, como aconteceu em antirradiação, antissocial, resposta letra C. Vamos para a questão de número 17. Questão de número 17 trabalha com o uso do hífen. Identifique a alternativa em que todas as palavras compostas estão grafadas de acordo com as novas regras. Mini quadro, tá certo. Mini termina com I, quadro começa com uma consoante comum, então eu tenho que juntar. Mini submarino, certo também. O prefixo termina com I, submarino começa com S, eu tenho que duplicar o S. Tudo certo. Mini retrospectiva, também certo. Mini termina com I, retrospectiva começa com R, eu tenho que duplicar o R e juntar. Mini saia, errado, porque se eu tenho o S aqui, eu deveria duplicar esse S. Então, mini saia, errada a palavra. Vamos lá. Subbibliotecário, certo. Por que certo? Porque sub termina com B, bibliotecário começa com B, eu não posso juntar essas duas palavras e ficar, eu não poderia deixar dois Bs juntos, né? Sub-humano, certo também. Sub termina com B, humano começa com H, aquela história, né? Começou com H, eu tenho que colocar o hífen. Da mesma maneira, subhepático. Sub-região, aí a gente já tem Não, a gente continua com acerto aqui porque sub termina com B, né? Então não vou colocar RR aqui. Só se fosse uma vogal aqui, como mini saia, como mini retrospectiva, mas se termina com B e a próxima com R, eu coloco hífen. Então, tudo certo na letra B. Infra-assinado, tá certo também, olha. Letras iguais se repelem. Infraestrutura, errado. Letras diferentes se atraem, né? Palavra errada. Infrahepático, certo. Infravermelho, certo também. Hiperácido. Olha, eu tenho aí uma regrinha da palavra hiper, né? Palavra hiper deveria ter recebido hífen aqui, né? Hiperácido, porque se eu juntar tudo, fica hiperácido. Perde a sonoridade original da palavra ácido. Hiperespaço também, né? Deveria ter hífen. Hiperhumano deveria ter hífen, tá certo? Hiperrealista. Ih, tudo errado aqui, né? Contra-acusação, letras iguais se repelem. Contra-indicação, letras diferentes se atraem. Então, errada. E eu tenho como resposta para a questão 17, a letra B de bola. Tudo certo com a letra B de bola. Questão de número 18. É a última questão de acentuação da nossa apostila, né? Então tem o seguinte, olha, tome por base a tirinha a seguir para responder à questão seguinte. E diz assim,
ele tira algumas palavras, né, do texto e diz: observando as palavras nos quadros 2 e 3, heróico, plateia, ideia, mocreia, e tendo por base as regras ortográficas, analise os itens analise os itens e assinale a opção correta. É assinale aqui, não é analise, certo? Assinale a opção correta. O acento agudo de herói não será mais usado. Falso. De tom aberto na última sílaba, se mantém acentuado. Então, falso. Conforme a nova regra, como é o caso de lençóis, falso, deveria ter acento, e móis tem acento também, né, do verbo moer, né? Tu móis. Em papéis e méis, o acento agudo será suprimido, falso. De tom aberto, na última sílaba, mantém, ou na única sílaba, né? Mantém também. Pelo que depreende da leitura do primeiro quadro, nem todas as palavras perderam acento agudo, como é o caso de mausoléu, céu, anéis e anzóis. Verdade, o item 3. Segundo as novas regras ortográficas, apenas nas palavras paroxítonas os ditongos abertos ei e oi prescindiram do acento agudo. Verdade, prescindir dispensaram o acento agudo. Verdadeiríssimo. Então, 3 e 4, verdadeiros. Resposta da 18, letra C. Tudo bem? Então, essas foram as questões nossas de acentuação. Bom, pessoal, eu vou continuar a nossa aula trabalhando aqui o uso dos porquês, né? Então, na verdade, nós vimos a acentuação, resta esse tempo aí para a gente trabalhar o uso dos porquês e ver alguns exercícios sobre o uso dos porquês. Então, olha só, porquê separado e sem acento, porquê junto e sem acento, porquê junto com acento, porquê separado e com acento. Aqui a gente vai ver de maneira prática, para que a gente não precise decorar nada, certo? Então, olha, eu sempre digo que o porquê junto e sem acento é igual à palavra pois. Então, se você souber isso aqui, você nunca vai errar esse porquê. O porquê junto e com acento, ele aparece antes dele vai aparecer um artigo, um pronome ou um numeral. Eu vou colocar isso aqui em cima, certo? Olha, antecedido por artigo, pronome ou numeral. Tudo bem? Antecedido por artigo, pronome ou numeral. Então, esse é o porquê junto com acento. Porquê separado com acento? Final de frase. Sempre no final de frase. Certo? E o porquê separado sem acento, Tiago? Esse primeiro. Pô, esse aqui é o resto, né? Se você tentou aplicar a palavra pois e não deu certo, antes do porquê não apareceu o artigo, pronome ou numeral, ou porque não está no final de frase, então não é nenhum desses. Só pode ser o porquê separado sem acento. Para a prova do Enem, o que vale é você saber isso, né? É claro que para uma prova de concurso você vai ter que saber muito mais, mas se vai tentar o Enem, só isso. Então entenda. Primeiro ponto importante aqui, que está sendo sinalizado na apostila, é que a palavra que, independente da palavra que vem antes dela, ela sempre vai ser acentuada. Sempre que estiver no final de frase. Sempre vai ser acentuada se estiver no final de frase. Por favor, certo? Então, olha, exemplo aqui. Você vive de quê? Final de frase? Independente do que vem antes. Se é final de frase, vai ser com acento, né? Ela pensa o quê? Final de frase? Vai ser com acento o quê? É o que acontece nesse porquê aqui, certo? Então, claro que aqui na apostila, olha como aparece. Porquê separado sem acento, depois eu vejo, mas eu venho primeiro a esses aqui que são os principais. Junto e sem acento. Tá aqui, olha, quando se trata de uma conjunção explicativa ou causal. Isso não interessa pra gente por enquanto, certo? Geralmente equivale à palavra pois, tá aqui. Tirou boa nota, pois estudou muito. Não compareceu, pois estava doente, certo? Porque junto e... Cadê? Junto e com acento.
Tá aqui. Quando se tratar de um substantivo, nesse caso, virá precedido de artigo, pronome ou numeral. Faltou aqui, certo? Ou outra palavra determinante. Essa outra palavra determinante poderia ser um artigo ou um numeral. Então, nem o governo sabe o porquê, porque junto com acento. Não compreendemos o porquê da briga, porque junto e com acento. Tudo bem? Então eu tenho aqui, olha, porquê separado e com acento. Separado e com acento. Final de frases. Interrogativas, Tiago? Vamos cortar isso aqui? Corta aí na apostila. Isso funciona em 90% dos casos. Ao final de frases interrogativas, 90% dos casos. Mas nem sempre vai ser no final de frase interrogativa. Aqui o exemplo é no final de frase interrogativa. Ela não foi ao baile por quê? Tudo bem. Mas e se alguém perguntou, Tiago, você sabe por que não houve a festa? E alguém respondeu, não sei por quê. Não sei por quê. Olha, é pergunta isso aqui? Não. Alguém perguntou, Tiago, você sabe por que não houve a festa? E eu respondi, não sei por quê. Vai ser separado e com acento, mas não é pergunta e é final de frase. Então tem que ter cuidado com isso. Tiago, e o porquê separado e sem acento? Bom, é um porquê que vai funcionar em 3 situações. No início de pergunta, quando após ele eu posso colocar a palavra motivo ou razão, ou quando ele pudesse ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então observa, eu tenho aqui o seguinte, cadê? Quando equivale a pelo qual e flexões, este é o caminho pelo qual passa todos os dias. Não entendi os motivos pelos quais faltaram. Quando depois dele vier escrita ou subentendida a palavra razão ou motivo. Por que razão você não compareceu? Por que você não compareceu, né? Não sabemos por que razão ou por que motivo ele não veio ao baile. Se eu posso encaixar a palavra razão ou a palavra motivo posteriormente, o porquê vai ser separado e sem acento. Então, já que você sabe usar os porquês, vamos a exercícios. Então, a primeira questão diz assim, completa as frases seguintes utilizando a forma apropriada dentre as que são fornecidas entre parênteses. Olha só, pessoal, tenho muito o que fazer. Na verdade, esse que não pode receber acento, porque esse o aqui, olha, não é artigo, é pronome demonstrativo. Tenho muito aquilo que fazer. Na verdade, essa palavra muito nem pode ser empregada nessa situação, né? Ou você diz, tenho o que fazer, tenho aquilo que vou fazer, né? Ou tenho muito que fazer. Se eu utilizar o muito, eu retiro o pronome demonstrativo, certo? Então, tenho o que fazer sem o acento, porque aqui é demonstrativo e aqui o que não vai aparecer com acento. É preciso um que de louco para poder fazer isso. Faltou o para aqui, certo? Para poder fazer isso. Esse que aqui recebe acento porque funciona como substantivo, né? Apareceu um artigo antes, então ele vai funcionar como substantivo, tem que receber acento. Estamos rindo sem ter de quê. Olha, com acento, que é final de frase. Por que você quer saber? Olha, por que razão você quer saber? Por que motivo você quer saber? Posso colocar a palavra motivo, razão após o porquê. O porquê vai ser separado e sem acento. Inicialmente, né? Separado e sem acento. Depois, é porque sua curiosidade é maior que sua inteligência? Bom, aqui eu tenho o porquê junto e sem acento. Pois sua curiosidade é maior que sua inteligência? Então tira o e diz assim, pois sua curiosidade é maior que sua inteligência? Então eu posso trocar pela palavra pois, o porquê vai ser junto e sem acento. A letra E. Você quer saber por quê? Final de frase, separado e com acento. Não lhe direi por quê. Separado e com acento também é final de frase. Então nas duas situações o porquê é separado e com acento. E a última de uso do porquê é a letra F, que diz assim, resta ainda descobrir o porquê dessas declarações. Olha, apareceu o artigo porque tem que ser junto e com acento. Junto e com acento.
né? E é difícil entender por que motivo, por que razão ela teria dito tudo aquilo. Então aqui posso colocar a palavra motivo ou razão depois, o porquê tem que ser separado e sem acento. Tudo bem? Então foram as questões de uso dos porquês. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula nossa, uma aula de exercícios de acentuação. Espero que você não tenha mais nenhuma dúvida para que você não erre na sua redação. Lembrando, são 200 pontos da parte de gramática e você não pode errar nada. Tudo bem? Então, até a próxima.